Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, quem é membro da Igreja de Pinheiros aqui, levanta a mão. Ó. Quem não é membro, levanta a mão. Precisa ser, né? Está esperando o quê? Todo dia eu tenho que perguntar: para que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros existe? E você tem que perguntar para você: por que Deus me colocou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Por que eu sou membro da Igreja de Pinheiros? Porque Cristo me salvou e me colocou aqui. Nós precisamos, irmãos, ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, qual é a nossa missão. A igreja não é regida pela filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar ou leva eu. Há muitos pastores hoje que não têm plano de ministério. Tem projeto pessoal de vida. A igreja não é a sua vida. O ministério não é a sua vida, mas a sua família. A sua vida acadêmica. Há muitos presbíteros, e o presbítero Milton dizia sempre: pastor, esse negócio aqui é seu, a igreja. Tem muitos presbíteros que vêm aqui, e não é o negócio dele é outra coisa. Graças a Deus, cada vez mais, o nosso conselho tem se conscientizado que se é presbítero, se é líder, tem que saber o que está fazendo aqui. Ser garçom de Santa Ceia? Não pode. Eu queria passar para vocês, por favor aí, é um negócio muito simples, eu vou até desenhar, tá? Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 2022, 2024. Eu já coloquei isso mal intencionado, porque o ano que vem é ano de eleição pastoral. Então, é a chance que vocês têm de botar para fora. Tá certo? Vamos lá. Vamos ler bem forte, bem firme, bem bonito aí. Você agora vai vestir essa camisa verde, até os corintianos, verde. O que diz ali? Qual é a visão da igreja? Vamos lá? Ser uma grande igreja missionária, fiel a Deus e à Bíblia, relevante ao seu contexto urbano, comprometida com a edificação e a evangelização. Então isso é a visão de púlpito aqui, ó. Vocês estão tendo uma visão. Agora, para que o púlpito serve? Qual é a utilidade disso aqui? Como é que nós vamos realizar essa missão? Como é que ele realiza essa visão? Vê lá. Aí vem a palavra o quê? Missão. Vamos repetir? Promover a glória de Deus por meio da adoração, discipulado e da pregação do evangelho do reino por todo o mundo. Presta atenção. Antes eram 5, eu reduzi para 3 agora, para facilitar a compreensão. E eu vou arrumar uma banda de coreógrafos para ensinar vocês a decorar a decorar essa missão. Vamos lá? Versículo-chave. Que texto é esse? É a grande comissão. Vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias
até a consumação do século. Presta atenção que o verdadeiro líder espiritual, ele não monta um planejamento estratégico para a igreja. Vocês não estão seguindo o meu projeto de igreja, o meu planejamento estratégico. A função do líder espiritual na Bíblia é conduzir o povo a entender, a compreender o que a igreja é e como igreja o que nós devemos fazer. Reduzir para 3. Veja lá. Vamos repetir? Igreja que adora. Uma comunidade de... Tá certo? Então nós somos uma igreja que adora. Essa é a primeira missão da igreja, adorar. Adorar. Passa adiante, por favor. Segundo, uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos. É ensinar a guardar. É ensinar a amar. É ensinar a suportar. Você tem que entender que a igreja é um centro de treinamento espiritual. Amém? Nós estamos aqui. Quando Jesus diz fazer discípulo de todas as nações, fazer discípulo dá um custo de discipulado. Fazer discípulo é fazer que alguém imite a Cristo. Seja um imitador de Cristo, um discípulo de Cristo. Terceiro aspecto. Vamos lá? Igreja que evangeliza. Uma comunidade de missionários. Então, vou desenhar aqui para você. Olha para mim aqui. Para cima, adoração. Para dentro, ensino. Para fora, evangelização. Está difícil? Então vai cantando isso hoje no carro. Para cima, para dentro. Não, você vai decorar a sua missão. Veja aqui. Passa aí. Resumo. Adoração, uma comunidade de sacerdotes. Vamos lá, forte. Adoração, uma comunidade de sacerdotes. Ensino, uma comunidade de discípulos. Evangelização, uma comunidade de missionários. Como nós temos que incutir isso nas novas gerações, nas crianças. As crianças é um mantra. Vai ser um mantra no ano que vem. O que é que eles vão aprender? Olhando para o alto. Olhando para dentro. Olhando para fora. Evangelização. Decorou ou não? Pronto. Agora, quem é que vai fazer isso? Nós vamos terceirizar? Não. Quem vai fazer isso? Nós. Então, se você não quer trabalhar na igreja de Pinheiros, pega a sua carta de transferência e vai para uma igreja dessa que o pastor não quer nada, que os presbíteros não querem nada, que ninguém quer nada. E o diabo torcendo lá. Agora, se você quer ficar aqui, se você quer ser membro da igreja, você tem que vestir essa camisa. E eu não estou de brincadeira não, tá? Crente que não trabalha, dá trabalho. Dá trabalho. Então, se você vai batizar domingo, dá a chance dessa semana de você desistir. Liga para a Cris e manda rasgar a ficha de recebimento de membro. Tá certo? E eu não vou ficar com raiva de você, não. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Vamos conversar um pouquinho com o dono da igreja. Ele está aqui hoje à noite, ele caminha dentro da igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus. Não é nenhum apóstolo, tá? Nenhum apóstolo é dono de igreja. Quem é dono da igreja é Jesus Cristo. E ele comprou a igreja com seu próprio sangue. E o maior título que eu e você recebemos a semelhança de Cristo é que todos nós somos o quê? Servos de Deus. Servos de Deus. Então vamos ver aí. Mateus capítulo 20. O que diz aí? No versículo 27. Vamos começar do versículo 26 até o 28. Mas eu quero me focar no 28. O que diz aí? Entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, por favor, nunca me pergunte, eu, Arival, o que a igreja de Pinheiros tem para lhe oferecer. Combinado? Porque aí eu vou falar um monte de coisa que você não vai gostar. Porque a igreja não está aqui para lhe oferecer. A igreja está aqui para que você ofereça a sua vida, sua família, seus dons, seus talentos. A igreja é uma comunidade de serviço. Nós vamos adorar, nós vamos ensinar e nós vamos evangelizar. Todo mundo. Agora, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque o nosso padrão, o nosso modelo é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse um membro da igreja hoje, esqueça aí o senhorio, tudo que ele é da igreja, mas se ele fosse um membro da igreja, se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria aqui na igreja de Pinheiros? Pode ter certeza. Queria dizer para mim, que sou o pastor da igreja, e para você, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui eu queria estabelecer para você, porque Jesus nunca usou a palavra líder. Líder é uma palavra inglesa, não aparece na Bíblia. Jesus usa 3 palavras para definir quem somos nós no reino de Deus. A primeira delas está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Ele diz: a seara do Senhor é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a primeira palavra que ele usa lá é trabalhadores. Então o reino de Deus não é cheio de pessoas críticas, de pessoas que têm opinião. A igreja de Deus é uma comunidade de trabalhadores. E a palavra trabalhadores lá é uma palavra forte. É a mesma que Jesus Cristo usa quando ele usa a expressão: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. É aquele que é peão mesmo, é aquele que põe a mão na massa, é aquele que sai do discurso, é aquele que se envolve, é aquele que vê a bacia e a toalha e não fica perguntando quem é que vai fazer. Alguns ficam dizendo assim: a bacia está muito grande, a toalha não é santista. Muita gente vê o serviço, vê a missão, mas ninguém o quê? Põe a mão na massa. E se você está vindo dessas igrejas de teologia da prosperidade, essas igrejas criaram o conceito de que a igreja é uma prestadora de serviço. Ela usa o marketing para identificar necessidades espirituais e ela vende produtos espirituais. Vãs Esperança. Segunda é para quem está quebrado financeiramente. Terça é a terapia do amor. Quarta é descarrego. E vai. Marketing para comercializar a fé. Mas na igreja não é assim. Se você entende o que é a igreja de Jesus Cristo, ela é uma comunidade de trabalhadores. Segunda palavra que Jesus Cristo usa, e eu queria chamar a sua preciosa atenção lá para Lucas. E Jesus vai contar uma parábola. E ele diz lá nessa parábola que quando o servo tiver feito aquilo que ele deve fazer, ele deve dizer: sou servo o quê? Inútil. E a palavra que Jesus usa no grego é a palavra servo, que é a palavra doulos,
que significa escravo, significa aquele que não tem vontade própria, é aquele que faz o serviço, faz tudo que o seu senhor precisa, que o seu senhor manda. Mas aqui, em Mateus capítulo 20, ele vai usar outra palavra no grego. Trabalhadores, servos, mas aqui ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra servir aqui no grego é diáconos. E o que significa essa palavra no grego? Significa aquele que está à mesa, aquele que serve às mesas. E é muito importante você entender isso, porque todo mundo quer ser servido, todo mundo quer um garçom, e dá o dízimo de 10% depois que come. Mas, irmãos queridos, nós não estamos aqui na igreja para ser servido, nós estamos para servir. E quando a gente serve, sabe o que é que Deus faz? Ele nos recompensa. Ele nos recompensa. Ele nos abençoa. Ele supre as nossas necessidades. Ele faz tudo o que eu preciso, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, com o qual você manifestou aos santos e continua fazendo. Deus não é injusto. Mas eu queria destacar 5 coisas que eu aprendo em Jesus nessa identidade de servo. Jesus nos ensina 5 coisas. Então, todas as vezes que eu olho para Jesus e que eu pergunto sobre a igreja, para que a igreja diz, por que eu sou pastor? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu olho para a identidade do servo, eu vejo algumas características. Charles Swindoll, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o servo de Cristo enfrenta 3 tentações bem reais e sutis. São as mesmas tentações que Jesus Cristo sofreu, lá em Mateus capítulo 4. Primeiro, tentação de ser autossuficiente e autoconfiante. Se Deus é teu Pai, faça com que esses pães se transformem, que essas pedras se transformem em pães. A outra tentação é ser espetacular, é ter uma mentalidade de celebridades. Você já notou isso? Que essa tentação, muitos estão caindo nela. Muitos crentes pensam que são celebridades espirituais. Muitos líderes estão pensando assim. A outra tentação, a terceira, é ser poderoso, está no controle. Está no controle. Então, Charles Swindoll, ele resume: o servo não pode controlar qualquer uma ou todas as coisas e não deveria tentar fazê-lo. O servo não pode mudar e consertar as pessoas. O servo não consegue atingir as expectativas de muita gente. O servo não pode se preocupar com quem recebe o crédito. O servo não pode ministrar na carne ou totalmente sozinho. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos uns dos outros. Mas vamos lá. Eu quero destacar aqui 5 marcas que eu encontro em Jesus Cristo como servo para a gente imitar. A primeira delas é a consciência de que nós somos chamados e fomos enviados por Deus. Presta atenção, se você não tem consciência de que você é crente, que você está aqui
Porque você foi chamado por Deus, você é uma pessoa vocacionada por Deus. E esse chamado, ele tem 3 aspectos muito importantes quando você estuda a doutrina da vocação. Primeiro, a vocação eficaz. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. É o chamado para a conversão. Depois tem o chamado para o ministério, através dos dons espirituais. Deus chama você e coloca você no corpo e lhe dá dons para que você trabalhe para o crescimento do corpo. Mas em terceiro lugar, Deus nos chama para tarefas específicas. Quando Paulo e Barnabé eles estão orando lá em Antioquia, o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Paulo já era crente, Barnabé já era crente. E eles já eram, Paulo era apóstolo, o outro era líder da igreja. Mas tinha uma obra, que era fazer a obra transcultural. Atos capítulo 13. Irmãos, eu vou dizer para você, no dia que Deus disser para mim: Arival, acabou sua obra aqui, Pinheiro, não precisa nem de assembleia, tá? Eu pego a minha trouxa e vou embora. Porque quando uma pessoa fica no lugar onde Deus não quer que ele fique, ele vira problema. Então, todos nós precisamos. Jesus Cristo sabia: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus sabia, e ele disse várias vezes, que aquilo que ele falava era aquilo que ele havia recebido do Pai. Aquilo que ele ensinava, o seu projeto de vida, era a vontade do Pai. Abra sua Bíblia, por favor. Lá no Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o fato de que Jesus, ele tinha consciência do seu chamado. Ele tinha consciência de que ele seria o servo sofredor, de que ele era o filho do homem que veio para cumprir uma missão. E aí, João 4:34, o que é que disse aí? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o que é a sua obra. Então, eu fui chamado, eu fui vocacionado por Deus para realizar uma obra que não é minha. Então coloca na sua cabeça que quando a gente está comprando casa aqui, não é casa para o pastor Arival não, pelo amor de Deus. Quando a gente está expandindo, plantando igrejas, construindo templos, nós estamos fazendo isso para realizar a obra de quem? De Deus. E você tem que ter consciência disso. Vocação. Saber para que você foi chamado e para onde você foi o quê? Enviado. Segunda coisa importante que eu vejo em Jesus Cristo, e eu me deslumbro dele, é a questão do foco que ele tinha. Do foco. Porque Jesus não tinha somente consciência do seu chamado, consciência da sua missão, mas ele tinha também foco na missão. Todas as tentativas de Satanás no ministério de Jesus foi tirar ele de onde? Do foco. Do foco. Vamos pegar um exemplo, só para você ver. Você está em Mateus, vira as páginas para trás um pouquinho aí. Mateus, capítulo 16.
Versículo 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era o quê? Necessário. Não era uma opção, não era uma possibilidade, era o quê? Necessário. Necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando para ele, disse: Pedro, arreda-te, ou arreda, Satanás, tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Sabe qual é a tentação que eu e você tem? É nós nos focarmos nas coisas dos homens, nas coisas desta vida. Nós perdemos esse senso através do divertimento, do sair do foco. Meu irmão, eu e você estamos aqui na vida para cumprir a missão. Cumprir a missão. Por isso que longevidade na Bíblia é uma palavra muito relativa. Longevidade. Moisés morreu com 120 anos. Ele morreu porque ele cumpriu a sua missão. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos lá em Midian, 40 anos agora levando o povo para a terra prometida. 120. Mas Simon cumpriu a missão e morreu com 34 anos. Jesus com 33. Então fica tranquilo, se você não morreu nessa pandemia, é porque Deus quer te usar. Tá certo? Agora não foge não, que vem outro corona pior. Não é praga não, você fica esperto. A sua vida, ela só tem sentido se você entender que a vida é uma dádiva de Deus e que nós estamos aqui como servos de Deus. Eu não vim aqui para ser servido, mas para o quê? Servir e dar a minha vida por esse projeto. Tem umas coisas que a gente observa. Veja lá, por favor, João capítulo 7. Jesus, ele não se distraía, ele tinha foco na sua missão. E ele era criticado por causa disso. Ele era tentado a sair do foco. Eu me lembro de uma vez que eu terminei meu doutorado, eu recebi um convite para dar aula no Mackenzie. Olha, falei, agora eu vou esbaldar, porque se eu entrar ali eu quero ser reitor. Eu não nasci para ser cauda, mas para ser cabeça. Não tem negócio desse ali. Aí, orando com os meus irmãos lá, presbítero João Vieira, muito simples. Falei assim, mas pastor Arival, o senhor não pode deixar a gente aqui, o senhor está cheio de plantação de igreja. Para ir para o Mackenzie tem muita gente, mas para plantar a igreja, tem pouca gente. Eu disse, isso é uma profecia. Profecia. Nós não estaríamos hoje onde nós estamos se eu tivesse perdido o quê? O foco. Eu vou morrer aqui, tá? Vocês me enterram na lapinha aqui de fora. Irmãos, tudo na vida tem foco. Tem que ter foco. Nós não podemos distrair. João capítulo 7, versículo 3. Veja, dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E aí diz assim para Jesus, olha que dureza. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos o quê? Criam nele. Disse, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente.
quando você tem foco, você tem a leitura do tempo, da vontade de Deus, do kairós de Deus. O servo não está preocupado com o seu tempo, porque as coisas na vida do servo e no trabalho do servo acontecem no tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. E nós temos que ter sempre essa visão do tempo de Deus. Terceiro lugar, está ficando tarde já. Terceiro lugar, eu queria destacar para você uma coisa que me impressiona em Jesus. E eu queria que você fosse comigo lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. No versículo 4. João, capítulo 17, versículo 4. Lê comigo bem forte. O que diz? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Eu fiz o quê? Te glorifiquei na terra, fazendo a obra que o Senhor me deu para fazer. Você que é crente, como é que você glorifica a Deus na terra? Fazendo o quê? A obra. Aqui é o propósito. Você tem a vocação, consciência da missão, você tem um foco, você tem um propósito. Glorificar a Deus. E é muito importante a gente entender isso, irmãos. Porque Jesus vai dizer em João 15 que Deus é glorificado quando nós damos o quê? Muitos frutos. Muitos frutos. Essa palavra, a obra que me confiaste, é um depósito de confiança. É a mesma expressão que aparece lá no livro de Judas, que diz que Deus, de uma vez por todas, entregou aos santos a fé. A fé. Ele depositou em confiança. Então veja bem, a obra de Deus na terra não vai ser feita pelo mundo. A obra de Deus na terra, Deus será glorificado através do trabalho realizado pela sua igreja. Por mim e por você, as pessoas mais improváveis deste mundo. Se eu fosse fazer uma entrevista no RH, seria reprovado. A Sondra e o Titon fez uns testes comigo aí, um monte de pergunta, para tentar identificar o meu perfil. Qual é o meu perfil? O reverendo Banai já tinha dito, incorrigível. Ainda bem que eu tenho terapeuta para trabalhar minha autoestima, porque é muita colocação assim, né? Então, Deus escolheu as coisas que não são, para mostrar aquelas que pensam que são. Porque é Deus que vai fazer a obra através de você. Deus será glorificado através da sua vida. Mas eu quero terminar chamando a sua preciosa atenção para uma coisa que talvez você não se importe muito com isso. Mas o que me impressiona em Jesus está lá em João, capítulo 12. Mas eu queria que você fosse para o texto paralelo, que é Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Quando a gente faz a obra de Deus, a gente está escrevendo a obra de Deus. O Deus está escrevendo a história dele através de mim e de você.
Você acha que quando você chegar no céu, você vai ser reconhecido, valorizado pelos títulos que você tem aqui na terra, pelo dinheiro que você tem, pelas coisas que você fez, como Salomão? E Salomão fez tanta coisa, e ele diz, tudo é o quê? Vaidade, porque ele fez todas essas coisas, não na perspectiva de Deus, mas do homem. Mas lá em Marcos 14, eu queria que você observasse a unção que Jesus recebe em Betânia. E lá no capítulo 14, versículo 8, Jesus diz, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Lê comigo o versículo 9. Os digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a única coisa que vai entrar para a memória da história é aquilo que você fez para Jesus. Se até um copo de água que você der para um servo de Deus em missão, você será recompensado. Imagine se você consagrar, dedicar a sua vida para fazer a obra de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Qual é a memória que você quer deixar? Jorão foi um rei que quando ele morreu, ninguém se lembrou dele. Como é que você vai se lembrar depois que você morrer? Como será contado a sua história? Como Dom Juan? Como será? Como ser? Preste atenção, irmãos, isso aqui é importantíssimo, porque o que a gente faz na terra repercute no céu. Aquilo que a gente faz para Jesus, essa é a história que eu e você devemos estar preocupados em escrever. É Deus fazendo a sua vontade, através da minha vida e da sua vida. É isso que será lembrado. Amém? Quando eu lembro daquela parábola dos talentos, né? Que recebeu 5, que recebeu 2, que recebeu 1. Jesus não disse assim, você foi um investidor fiel, se aplicou bem, recebeu 5, trouxe 10. Ele vai dizer o quê? Servo bom, e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será o quê? Coloca. Você acha que a gente está fazendo muito aqui na terra? Você acha que eu e você nós podemos fazer muito aqui? Tudo que nós fizermos aqui, ainda somos servos o quê? Inúteis. Mas Deus vai nos honrar. Deus vai lhe recompensar. E eu quero que você saiba de uma coisa, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas a fé, sinergismo, mas nós somos salvos pela graça de Deus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês entenderam ou não?